Bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje um pouco sobre as tsunamis, né? As tsunamis, a gente vai ver como é que elas são formadas. A gente adiantou um pouquinho, que tem a ver com parte de movimento das placas tectônicas. A gente vai definir elas, vai falar dos impactos e um pouquinho da classificação, bem breve, né? Porque a gente não tem tanta classificação para os tsunamis quanto a gente tem para os terremotos. A gente vai ver esse fenômeno natural, né, que ocorre mediante os movimentos internos da Terra. Então, essa onda gigantesca aí é o que a gente significa mesmo de tsunami. É uma onda gigante, né, formada por um maremoto, que é um terremoto que ocorre dentro do fundo do mar. Como a gente falou na semana passada, o terremoto ele acontece como? Através do movimento das placas tectônicas. A gente tem que pensar que são paradas que vão causar impactos gigantescos, né, porque você vai ter onda entrando na costa, né, terrestre, não na costa, que a gente tem a parte de terra, né, vamos dizer assim, e a gente pode ter acidentes. Um exemplo desse acidente, a gente tem um acidente nuclear que ocorreu numa cidade do Japão chamada Fukushima, em 2011, quando teve uma tsunami gigantesca. Além desse estrago do acidente nuclear, trouxe diversos problemas, como para pessoas e também para os animais que viviam ali, que destrói tudo. Destrói estradas, destrói casas, edifícios, destrói barragens, além de ter riscos de outros tipos de acidentes, explosões e esse desastre de acidentes nucleares. Esses acidentes nucleares, né, fez com que a radiação desses locais que fazem parte para os seres humanos se espalhasse e aí você teve vários produtos sendo também impedidos na época de serem comercializados. E o grande problema é que a radiação emitida por esses usinas nucleares, quando chega no corpo, altera nosso DNA e causa alguns efeitos, né, dizer, colaterais ruins, que pode ser rápidos, curto prazo ou longo prazo. Que aí a gente vai ter náuseas, vômitos, queimaduras e a longo prazo câncer. Então, o tsunami, além de causar estrago, pode, dependendo do local, o Japão, que tem usinas nucleares, causar acidentes nucleares, como o que aconteceu no Japão, né? E no Japão, essa tsunami que atingiu a costa do Japão bateu ondas com mais de 10 metros de altura, ou seja, o tamanho de um edifício muito grande. E ali houve um terremoto alto nessa época, que bateu quase 9 graus da escala Richter. E aí você teve a elevação dessas ondas que acabou invadindo a costa e chegou nessa usina também, causando esse estrago. Então, o que é tsunami? Tsu é uma palavra que vem do Japão. Tsu significa porta e nami, onda. Então, é uma onda gigantesca. A definição dela: uma ou mais ondas gigantescas causadas por maremotos, que eu falei que são oceanos que acontecem no fundo, terremotos que ocorrem no fundo dos oceanos, que vão invadir a costa e podem, dependendo do tamanho da extensão, se espalhar pelo continente. As ondas normalmente têm que ser acima de 5 metros, a do Japão, como eu falei, teve 10 metros aproximadamente, e tem que ter um comprimento muito grande, ou seja, uma extensão também bem considerável. Sobre a formação dos tsunamis, a gente comentou que tem a ver com placas tectônicas, que são peças que ficam fica na litosfera, abaixo da crosta, em cima do manto, que é a superfície intermediária da Terra, e elas se movimentam. As placas tectônicas, quando se movimentam, provocam esses maremotos, que são terremotos no fundo dos oceanos. Mas além dessas formas, a gente tem outras 3 formas, que são as erupções dos vulcões, né? Essas erupções vulcânicas, elas liberam materiais que deslocam a água e causam essas ondas gigantes, dependendo da intensidade da erupção. E além de deslizamentos de terras, rochas e blocos de gelos, né, que acabam provocando a movimentação dessas águas, e aí pode gerar essas ondas gigantescas. E em relação ao primeiro, que é o movimento das placas, o que acontece? Quando há resumindo, qualquer coisa que vai causar impacto no fundo do oceano,
e promover a agitação da água, vai deslocar a coluna de água para cima, formando essas ondas gigantescas. E falando especificamente dos movimentos das placas tectônicas, esses movimentos da crosta, terremotos, tanto na parte de fora do oceano quanto nos oceanos, que são os maremotos, elas ocorrem nas falhas geológicas. Na Terra é traduzido como terremoto e no fundo dos oceanos é traduzido como maremotos. Essas falhas geológicas, nessa local de falhas geológicas, você tem o movimento das placas tectônicas e que causa vibração. No caso, no maremoto, a vibração se propaga pela água e a velocidade, a magnitude, a velocidade do tremor vai depender do tipo de vibração que vai ocorrer ali. E aí você vai ter a propagação dessas ondas de acordo com a intensidade desse maremoto. Então, normalmente se dá pelo movimento de duas placas tectônicas convergentes que vão se sobrepor, ou seja, uma vai ficar em cima da outra. E você tem os terremotos de subducção, que é o que? A placa oceânica, que é mais pesada, desliza para baixo, e uma placa continental fica para cima. E aí você tem um movimento de subida, né, das ondas. Então aqui basicamente a placa oceânica vai para baixo, a placa terrestre continental fica para cima, e aí você libera essas vibrações para cima e a onda aumenta. Então é 1 e o 2, é só deslizou, mais ou menos, uma se sobrepõe, a oceânica, que é mais pesada, fica para baixo, e a continental, que é mais leve, sobe. E aí causa deslocamento da coluna de água e vibração para cima. Então, é bem tranquilo de entender. Isso aqui é um tipo de vulcão causada por erupção vulcânica, que o material bate e faz com que ocorra, como que eu posso dizer, deslocamento dessa água para cima, formando ondas gigantescas. E é uma aula curta, como eu falei, a gente tem que pensar que, dependendo da intensidade, você vai ter os impactos dos tsunamis sendo sentidos mais ou menos. Como eu falei, os maiores tsunamis, que foram ondas gigantes, aconteceram basicamente na Ásia, que é uma região que tem muita placa tectônica, limites, né, que se chocam a todo tempo. Como eu falei, são regiões que têm muitos terremotos e possivelmente pode ocorrer também tsunamis. Então a gente teve um na Indonésia, que foi em 2004, e um outro que houve no Japão. Na Indonésia, foi um terremoto de 9,1, ou seja, um pouquinho mais alto, e ocorreu esse maremoto no Oceano Pacífico. E além de atingir a Indonésia, foi um maremoto, um impacto tão grande que foi sentido em outros países, como Sri Lanka, a Índia e a Tailândia também puderam sentir, ou seja, o tsunami pode chegar em outros países que não seja naquele que ele ocorreu. Ele pode se espalhar. O do Japão teve uma magnitude de 8,9 na escala Richter, né? A maremoto, e causou bastante vítima e foi no Oceano Pacífico também. E além dos destroços que houve, acidentes, o que destacou nessa época foi o acidente na usina nuclear de Fukushima, como eu falei no início da aula, que causou vários problemas ali. Aí a gente pode citar diversas consequências que esses maremotos e tsunamis podem causar, como destruições em massas relacionadas ao avanço dessas águas dos oceanos. Pode avançar tanto em ilhas como em continentes. Você tem casas sendo destruídas, né? Você pode ter embarcações que são arrastadas, pessoas podem ser arrastadas e morrer também, ou desaparecerem, e pode causar acidentes, como feridas e etc. nessas pessoas. É possível que possivelmente vai haver uma escassez de água potável, energia e alimentos, porque você vai ter a entrada de água atrapalhando tudo ali. Quando você falta água, energia e alimentos, você vai ter como consequência falta de saneamento básico. E podendo ocorrer doenças porque vai faltar saneamento básico. Principalmente em relação às doenças transmitidas por água e solo, que pode estar contaminado.
acúmulo de lama e destroços, né? Porque a água junto com a areia vira lama e fora a destruição que causa, que aí vão ter os destroços. Além disso, pode afetar a questão do transporte, porque pode destruir pontes e os meios de comunicação, porque pode ter risco de haver explosões e mexer na parte elétrica, energética. E o risco de radiações se você tiver um acidente em usinas nucleares. Então, você tem aqui a agitação da água e formação das ondas, que é o local onde a vibração ela é sentida. A formação de tsunami, que pode invadir a costa, que é a região de placa tectônica, como eu falei. Repetindo, a placa oceânica é mais pesada afunda e a placa continental sobe, fazendo com que as ondas subam também. Aqui é um estrago causado, né, foi um tsunami causado do Japão, que foi em 2011. Olha os destroços que ele causou. As embarcações sendo movimentadas, chegando já na parte elétrica e fora o restante que vocês já sabem que teve o acidente lá nuclear. Carros sendo levados. Foi um estrago bem grande. E aqui foi o que aconteceu na Indonésia. Tem até uma imagem depois, vocês procurem, que a Indonésia é um lugar lindo, paradisíaco, cheio de ilhas. As pessoas estavam curtindo férias, do nada viu uma onda gigantesca vindo em direção a elas. Deve ter sido desesperador, mas Indonésia é lindo, um local muito bonito, por isso que as pessoas atraem muito turistas. E nessa época tinha bastante turista ali que não esperava essa onda, e essa onda chegou do nada, então enfim, foi uma parada sinistra que aconteceu. E aqui foram os destroços que esse tsunami que bateu mais de 9 graus causou, e se espalhou para outros países, como eu falei, Sri Lanka, Índia, Tailândia, que é outro lugar muito bonito. Então, enfim, formado por ilhas, enfim, causou vários estragos. E os tsunamis, eles podem ser classificados. Então, deixa eu pensar aqui. Então, os tremores, né, tem a ver com o movimento das placas, mas o que eu tinha que falar com vocês que eu esqueci? E causa, além desse estrago, ele muda a profundidade do fundo do oceano. Pode ser temporário ou pode ficar permanente, ou seja, pro resto da vida. E, deixa eu ver mais o que. Alguns cientistas apontam que se tiver tsunamis muito grandes, eles podem causar alterações na estrutura do planeta. Como, por exemplo, deslocar um pouquinho o eixo de rotação da Terra, porque causa um efeito tão intenso, né? Nosso planeta é formado por muita água, que mexe um pouquinho com o movimento de rotação, que é da Terra em volta dela mesma, em torno do seu próprio eixo. E para fechar, a classificação dos tsunamis. Como eu falei, é uma aula para fechar essa questão do movimento das placas tectônicas e movimentos internos, então é bem curta. Elas são classificadas de acordo com os efeitos que elas vão causar usando uma escala de Seiberg-Ambrosius. Não sei falar o nome desse cara. Você vai ter 6 graus de 1 a 6, né? Grau de 1 a 6. E aí você vai ter os danos sendo representados, que vai variar desde muito pequeno a desastrosos. E é importante você classificar os tsunamis para prevenir possíveis danos que eles possam causar ou diminuir. A gente não vai evitar totalmente, mas pode diminuir. E se houver esse sistema de detecção de abalos sísmicos, ou seja, de tremores e alarmes, você consegue avisar a população que, por exemplo, ela se deslocar para não ter possíveis acidentes. Além disso, alguns animais marinhos, coitados, vão ser deslocados, não tem como evitar isso. Mas a parte de desastres nas cidades, elas podem ser diminuídas, né? E até mesmo questão de acidentes nucleares, a parte de explosões e ferimentos e mortes por escombros, você pode evitar. Então, você tem que ter um sistema bom de detecção e alarmes que funcionem perfeitamente. Então, aqui não foi assim, mas a pessoa estava sentadinha, olhando as ilhas e a onda veio assim lá na Indonésia. Então, esse aqui é um tsunami, imagina o susto que a pessoa ia levar, só que a pessoa aqui tá curtindo. Então, para fechar a aula, né, a gente só faltar mais uma semana. Eu nem lembro qual é o assunto da semana que vem, mas acho que a gente fecha na parte de fenômenos naturais. Não lembro, que é muita matéria, enfim. Semana que vem a gente fecha a matéria.
Uma boa semana de aula a todos e se cuidem.